Vamos continuar. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla de seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Amém? Agora eu vou dar os detalhes disso. Naquela época, todo impuro quer dizer que não tem pureza. Então o impuro, que era considerado naquela época, não era só o que estava sangrando, mas era você tocar em alguém que estava morto, não é? Era você ter ligações com pessoas de Roma, era considerado impuros, que não era judeu, certo? E nesse caso, a lepra era considerada impuro, porque não podia estar junto com os outros. E naquela época era dita que todos que fossem impuros não poderiam conviver com sua família. Eles eram expulsos das aldeias, das cidades, e eles tinham que viver em uma região só para eles. Se fosse o impuro da natureza dela, ela não poderia viver com a família, ela teria que viver. Vamos supor que eles teriam um terreno grande, uma boa terra, e fariam para ela um local separado para que ela vivesse lá, e ela não poderia andar entre eles, nem comer, nem conversar, nada. Ninguém poderia chegar perto dela, nem cuidar dela. Senão era considerado impuro também. E naquela época, inclusive até os leprosos, né, tinham cavernas que essas pessoas podiam morar também, fora da cidade deles. E lá eles poderiam levar comida, remédio e tal, mas não podia estar com eles. Tinha que deixar próximo, sair, para que depois aquele leproso, aquele doente fosse até lá pegar o que lhe foi entregue. E todas as vezes que uma pessoa impura pegou num cadáver ou tocou num cadáver, mesmo sem querer, ele não poderia. E se ele precisasse sair, ele tinha que ficar lá recolhido numa tenda, como essa mulher de fluxo de sangue. E se ele tivesse que se locomover, ele teria que gritar: imundo, 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 para que as pessoas saíssem de perto dele, não chegassem próximo e fossem embora. E ele pudesse passar sem também tocar em ninguém, porque se tocasse seria imundo também, não é? Visto que para esse que tocou no homem ou a mulher quando estava menstruada, eles ficavam assim por um período, não é? Por 30 dias, 40 dias e tal, assim seria. E nesse caso dela, ela não tinha como voltar para casa porque já haviam 12 anos. Era uma hemorragia que não parava. Não era mais um fluxo menstrual. Não, porque uma mulher menstruada naquela época não comia com a família, não conversava, não entrava em casa, né? Não podia andar por perto. Até que a sua menstruação parasse, ela ainda esperava mais um tempo para poder voltar, porque não estaria mais impura. Mas no caso dela, não era assim, porque não conseguiu, virou uma hemorragia, não era mais um fluxo menstrual, era um fluxo constante, era um tipo de hemorragia. Então, aquelas pessoas passavam grande humilhação, né? Não podiam conviver na sociedade, tinha que ter a sociedade delas. Então aconteceu que quando Jesus foi e tal, né, estava lá na multidão, não sei o que, ia para a casa de Jairo, aquela coisa toda, não sei o que. Então você imagina que onde Jesus ia, a multidão ia atrás dele, enlouquecida, querendo ouvir a palavra, querendo aprender a palavra, porque a palavra é a primeira coisa da nossa vida. Nada é mais importante, nada, amados. Oração, louvor, elogios, nada substitui a palavra. A palavra, quando ela acontece, ela salva, ela cura, ela liberta, ela transforma. É uma coisa maravilhosa. Você, para poder entender o seu papel como cristão, você tem que ouvir a palavra para aprender isso. Quantas pessoas foram libertas e curadas quando ouviu Jesus ensinar sobre isso? Então elas se apropriam daquela verdade e elas manifestam fé. E essa fé, né, o crer, abre a porta do milagre, não é isso? Mas
Aquela mulher ouviu falar, sabe aquela boa notícia? Ouviu falar desse Jesus. Que Jesus era um nazareno e que ele estava indo por toda a região e estava ensinando e pregando e muitas pessoas eram curadas. Houveram muitos milagres, não só milagres de cura de leprosos, de cegos, sabe, de aleijados, de nascença. E Jesus operava todos esses milagres com a sua palavra, porque vinha poder dessa palavra, vinha poder dele. E ela ouviu falar, sabe aquele bom, sabe, quando você fala de bem de alguém. Porque se alguém, para poder ser considerado digno, tem que viver de forma digna. Não pode estar pecando de qualquer jeito. Não pode viver a prática do pecado. Ele tem que deixar essa prática, se arrepender, mudar de vida, mudar de opinião, mudar de atitude. Não, eu sou crente, eu sou evangélico, mas anda errado, amado, você não é nada. Principalmente a mulher. A mulher tem um papel fundamental na sua casa, que é de aconselhar, ensinar, advertir e também, olha só o que eu vou falar, e também de demonstrar, sabe? Corrigir, não é demonstrar só, é corrigir o que está errado, o que não está certo. Exigir que a palavra de Deus seja cumprida e respeitada e obedecida na sua casa, porque quem manda na sua casa é você. Ninguém é maior do que o Senhor, ninguém é maior do que o Senhor. Você não pode deixar que ninguém seja o primeiro lugar da sua vida, nem marido, nem filho, nem irmão, nem empregador seu, nada. Ele é a excelência, e se você não está andando certo, corra para se corrigir. Porque em Romanos diz que é pecado e é passivo de morte os que pecam e os que veem pecar e não corrigem. E admitem e até selam com amém aquele pecado. Fuja disso, saia de perto. Jesus é maior. Deus é maior do que tudo isso. Então aquela mulher ouviu a boa fama de Jesus. Admoestar, gente. Admoestar é corrigir, viu? É corrigir. Você vai dizer, a pessoa está errada e tem que se consertar. Se não se consertar, é problema da pessoa, né? Mas você não pode ficar perto. Você não pode andar com essa pessoa. É a palavra quem diz, não sou eu. A palavra diz isso, né? E essa mulher ouviu a boa fama de Jesus. Eu vou lá, que é isso? Aí foi lá em Jesus. Pensa só, a pessoa ter coragem de fazer isso.